mensagem de hoje é sobre a cultura da igreja. E eu já adianto para você que essa mensagem não fui eu que preparei. Explico. Nós estivemos semana passada no nosso seminário de pastores e líderes, lá em Cosmópolis, São Paulo, e uma das mensagens que foi ministrada foi uma mensagem do pastor Luiz Scheid, que é o nosso presidente global da Fonte Church, e ele ministrou o que é a cultura da igreja. E eu achei essa mensagem muito interessante. Na realidade eu já conhecia, porque ele primeiro ministrou ela no Café dos Pastores lá de São Paulo, e aí passaram o conteúdo para mim, disseram assim: Cid, a gente acha que essa pregação do pastor Luiz, ela tem que virar algo maior, tem que virar um material para a fonte, alguma coisa. Nós começamos a trabalhar em cima nesse sentido aí também. E a ideia do pastor Luiz é muito interessante. Eu creio que foi algo que o Espírito Santo foi revelando para ele, baseado na palavra, de 10 pontos, de como nós, como Fonte Church, ao redor de todo mundo, nós podemos viver o Evangelho. Qual é a nossa cara, identidade como igreja? Quando você pensa aí na cultura do Rio Grande do Sul, claro que a gente pensa em chimarrão, em bombacha, em vestido de prenda, mas algumas dessas coisas são mais ícones e outras são vividas de fato no dia a dia. E como igreja, a pergunta que o pastor Luiz nos fez foi a seguinte: se alguém viesse aqui e convivesse conosco por uma semana, por 15 dias, por um ano, sei lá, e essa pessoa precisasse trazer uma resposta à seguinte pergunta: como vive a Fonte Church de Caxias do Sul? Como é que nós somos igreja? Qual é a forma que nós somos igreja? O que vivemos? Quais as coisas que teriam destaque nisso? E aí, numa dessas rodas de conversa lá, porque eu te confesso que um dos tempos mais importantes dos nossos seminários de pastores são as rodas de conversa, que é quando os pastores sentam e compartilham aquilo que eles estão vivendo. Numa linguagem um pouco diferente, é como se fosse a nossa convenção anual de pastores. E ali nós conversando, e um pastor me perguntou: e lá em Caxias do Sul, né? O que tem tocado os corações, enfim, e sabe quando você pega com uma pergunta rápida, mas tem que dar uma resposta precisa, e às vezes você está meio no contrapé, que nem o jogo do Brasil de ontem, que só dava a bola para chutar de direita para os caras que eram canhotos, e eles não conseguiam fazer nada. Aí eu disse assim: olha, eu acho que uma das formas é o serviço. O pessoal lá da igreja se sente muito bem diante de Deus quando está servindo de alguma forma, seja servindo compartilhando na célula, seja servindo limpando, seja servindo na oração, mas quando eles fazem algo, eles realmente se sentem muito engajados, fazendo parte, e fomos conversando a respeito disso. Então, eu vou seguir daqui para frente como se a pregação fosse minha, e não vou ficar citando o pastor Luiz, mas você sabe que foi ele que escreveu, tá bom? Então vamos lá. A cultura da igreja, ela não é simplesmente aquilo que vai estar numa apostila, falando a igreja é assim, mas é aquilo que é repetido, incentivado e também tolerado ao longo do prazo. Então uma coisa que acontece de novo, ela vai se tornando parte daquela cultura de quem nós somos igreja. Aquilo que é incentivado, subsidiado, aquilo que a gente incentiva que aconteça também, mas também aquilo que a gente deixa, também é parte da cultura. Ela está muito ligada às nossas atitudes diárias, à forma como nós vivemos, a forma como nós oramos, como nós recebemos a pessoa ali na porta, a forma como nós vivemos, a forma como se lida quando alguém peca, a forma como a liderança é exercida, tudo isso faz parte da cultura igreja. Eu particularmente acho muito legal, por exemplo, a nossa recepção. A galera abraça, recebe, não é gostoso? Quem é que gosta da recepção? É uma bênção, não é? É muito gostoso, a gente está ali. Então essa questão de abraçar, de receber bem as pessoas, faz parte da nossa cultura aqui, da Fonte Church de Caxias. Várias pessoas já me disseram assim, que elas se sentiram assim muito impactadas
pelo abraço que receberam, pelo carinho que receberam, pela conversa, mas é uma área que nós devemos crescer cada dia mais e mais. Porque às vezes a gente ainda deixa escapar uma pessoa ou outra que a gente não dá um abraço, que a gente não pergunta, e a gente tem que crescer mais ainda. Bem, como diz o pastor Eibe, uma área boa, não vigiada, é duplamente perigosa. Porque daí a gente que acha que está bom, não fica cuidando. Ah, essa janela é forte, e daí esquece de fechar ela. Nós não podemos permitir isso, amém? Então, o que nós temos que viver, os nossos valores espirituais da palavra, de uma forma tão consistente que eles se tornem parte de quem nós somos, parte da nossa vida, parte da nossa prática como igreja. Atos 2:42 fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Essa era a cultura da igreja primitiva. E a palavra diz, pelos frutos os conhecereis. Então, está no plural. A forma como nós vivemos como igreja, ela revela quem nós somos de verdade. O nosso fruto, a nossa forma de ser igreja, a nossa forma de viver a igreja. Porque uma coisa é a gente falar, uma coisa é a gente escrever. Mas quem nós somos é revelado nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, no nosso fruto. Pergunto para você o seguinte: se a Fonte Church de Caxias do Sul fosse julgada, entendida, conhecida por você, as pessoas diriam que essa igreja é comum. Se as pessoas pegassem você lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá na academia, lá no mercado, se elas pegassem você e elas olhassem para você e fossem explicar para outra pessoa como é a Fonte Church pelos que elas vê em você lá no serviço. Elas olham para você dentro do seu trabalho e elas vão explicar, olha, a igreja é assim, porque eu vejo fulano aqui no trabalho. Como eles explicariam? Se o teu vizinho fosse explicar como é a Fonte Church pelo que ele vê em você. Porque a forma como vivemos é a igreja. A forma como nós somos, isso é a igreja. Não apenas a forma como a gente senta aqui, a pregação que a gente escuta, porque ser igreja é o dia a dia. Amém? Ser igreja é a nossa vida. Você não deixa de ser igreja quando está na faculdade, você não deixa de ser na igreja quando está com o namorado, espero que não deixe em nome de Jesus. Você não deixa de ser igreja nos mais diversos lugares que você vai, você continua sendo igreja de Jesus. Você continua carregando essa marca sobre a sua vida. Então, o interessante é que nós venhamos a viver como igreja de uma forma tão bíblica e tão profunda, que mesmo se alguém chegar que não conhece Jesus ainda, ela vai sendo influenciada pelo ambiente que vai sendo gerado, por aquela cultura que vai sendo gerada. Então vamos lá, os 10 pontos da nossa cultura. Primeiro, cultura da presença de Deus. O pastor Luiz colocou em primeiro lugar, o primeiro ponto que a Fonte Church precisa viver, esse apego pela presença de Deus. Amém? Nós precisamos ser uma igreja que faz atividades, mas não vive de atividades. Que vive da presença de Deus, que vive da presença do Senhor e por isso faz as atividades. Por isso faz as coisas, mas a sua vida é na presença de Deus. Esse tem que ser o nosso estilo de vida. Como vamos tomar decisões? Através da presença de Deus. Com o que nós queremos num culto? A presença de Deus. O que desejamos nas células? A presença de Deus. Então a presença de Deus, ela precisa ser central nas nossas vidas, no ministério, na igreja, em todo momento. Você concorda com isso, meu irmão? Amém? A presença de Deus. E isso precisa permear, influenciar todas as áreas da nossa vida. A revelação de Deus, o entendimento de Deus, os dons do Espírito Santo, o agir de Deus nas nossas vidas. Nós, como igreja, não podemos ser uma coisa simplesmente mecânica. Até porque, mesmo se for mecânica, tem que jogar óleo lá para lubrificar aquilo tudo, e é o óleo do Espírito. Precisa ser algo da presença de Deus. Sabe, eu um dia já compartilhei um pouco dessa história com vocês. Na época que eu era líder de jovens, chegou uma menina no culto, uma moça, e quando ela chegou, o Espírito Santo me revelou a vida dela, principalmente ali do tempo em que ela foi concebida até mais ou menos 1 ano de vida, né? E aí ela chegou e eu comecei a contar para ela o que o Senhor estava me mostrando. Ela se converteu. Quando ela se converteu, ela estava com um namorado, daí depois trocou de namorado, mas o outro ficou na igreja.
E daí depois eu acho que ele saiu também. Eu fiquei pensando, puxa vida, mas por que Deus revelou? O Senhor deu a direção, daqui a pouco ela não está mais, eu acho que o guri também não está. Por que isso, Jesus? Mas daí, o pai do menino, que era ex-namorado da menina, virou pastor. Começou a congregar, virou pastor auxiliar, hoje ele pastoreia uma das nossas igrejas. Olha que história maluca. Mas tem que ter dependência do Espírito Santo, zelo pela sua presença, uma necessidade de tocá-lo, de senti-lo, de estar diante dele. E não estou falando de emocionalismo. Por exemplo, você olha para o Diego, não está aqui hoje, está lá em Curitiba. O Diego, ele não precisa sentir emoção para sentir Deus. Ele está ali do jeitinho dele, segurando o baixo, fazendo assim no baixo. Ele não se balança que nem o Marcelo quando toca, mas ele fica ali paradinho, fazendo assim. E ele sente a presença de Deus, ele é tocado por Deus, ele é movido por Deus, porque a presença de Deus pode tocar as nossas emoções, e isso é muito legal e é importante, mas às vezes ela não toca as nossas emoções e não quer dizer que não está ali. Amém? Nós temos que ser desejosos da presença de Deus. O Gustavo até estava junto lá conosco também. Nós temos aqui todo um ambiente que nos ajuda, de luzes, de som, de preparação, isso tudo nos ajuda. Mas se for apenas isso, sem a presença, se torna só emoção. Agora, se junto com toda essa qualidade técnica existir a presença de Deus, isso tudo nos favorece o coração e o espírito estarem alinhados diante de Deus. Amém? Então deseja a presença. O que você mais quer lá na sua cela? Que as pessoas sejam tocadas pela presença de Deus, porque é o Senhor que as transforma, que as muda. Amém? Glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos diz que eles perseveravam nas orações. A Bíblia nos diz também em Tiago 5,17, orai sem cessar. Nos diz em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Sem Deus não dá, não tem como. As pessoas podem até ser convencidas pela gente a vir na igreja, mas elas não vão ser convertidas, porque isso é obra do Espírito Santo. E nós desejamos essa presença gloriosa. Romanos 8, todos que são guiados pelo Espírito são filhos do Espírito. Aleluia. São filhos de Deus, aliás. Então essa cultura dessa presença de Deus. Segundo, a cultura da palavra de Deus. A palavra de Deus. Ela precisa ser ensinada, mas não apenas ensinada. Ela precisa ser vivida. Nós precisamos conhecer a palavra. Meu irmão, nós como igreja, Fonte Church, Fonte de Vida, nós precisamos ser uma igreja que zela pela palavra de Deus. Não é admissível que sejamos um povo que não estuda as Escrituras. Você precisa de Bíblia. Para ser um cristão saudável, você precisa de Bíblia. Olha, geralmente a maioria das pessoas não se adapta muito bem em ler todo dia no celular. Então eu recomendo, até porque fica aquelas notificações, aquelas coisas, eu recomendo você ter uma Bíblia de papel. E você judiar dela. Você dar pau na sua Bíblia de papel. Você esgualepar a sua Bíblia de papel. Como assim, pastora? Para que você possa marcar, riscar, anotar. Pastor, mas daí daqui a pouco vai estar tão cheio que não vai ter mais aonde anotar. Pega outro, meu filho. Né? Usa ela. Pega a sua Bíblia e marca, e risca, e anota. Aí ou depois você guarda ela de coleção para voltar nela de vez em quando, ou você dá de presente para alguém. Enfim, mas você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguns irmãos que têm o hábito de decorar versículos. Tem algumas pessoas que eu sei que se eu chamar aqui na frente, pode ficar tranquilo, não vou chamar, tá? Mas se eu chamar, poderiam recitar aí 1, 2, 10 versículos, né? Eu poderia chamar aqui o Gustavo, poderia chamar o Lemuel, o Eliezer, poderia chamar o Fabrício. Tem vários que eu poderia chamar aqui na frente, o Diogo, que eles citariam vários versículos, sem testanejar, citariam vários. Então, eu quero incentivar você. Seja alguém que conhece a palavra, que decora versículos, seja alguém que lê a Bíblia. Pastor, mas é muito difícil, meu amigo, tem tantas versões fáceis hoje em dia, que você pode pegar, você pode ler. Por exemplo, eu tenho lido esse ano na NVT, ela é tão fácil, você pode pegar, ler, ela é fácil de compreender. Quero incentivar você, seja alguém que lê a Bíblia. Por quê? Porque você precisa conhecer para poder obedecer.
Como que você vai obedecer se você não conhece? Já te aconteceu que você está andando na rodovia, às vezes você fica pensando assim, claro, hoje em dia tem GPS, né? Mas antigamente você fica pensando, quanto que é a velocidade aqui na rodovia? Aí você não sabe, não tem placa. Daqui a pouco você vê uma viatura lá na frente, você pensa assim, deve estar com o radar, o secadorzinho de cabelo lá. Mas qual é a velocidade? Eu não sei. Ainda bem que hoje em dia inventaram o GPS. A gente, essa via aqui é de 80, é de 100, enfim. Você tem que conhecer a palavra, porque ela vai proteger você, ela vai ensinar você a obedecer ao Senhor. Você tem que conhecer a palavra, que ela vai transformar a sua vida. Amém? Queira conhecer mais a palavra. Engasguei aqui. Se você quer saber bons motivos para estudar a palavra, pegue o Salmo 119, leia ele, que ele vai explicar vários motivos que vão ajudar você a entender por que você precisa. Mas lê uma coisa tão antiga. Olha, se esse é o caso, então põe a Bíblia em áudio. Vai te ajudar um monte também. Põe a Bíblia em áudio, fica escutando, põe ela, escuta. Vai te ajudar também, mas você precisa de Bíblia. Quem não tem Bíblia fica na superficialidade. Vai se tornando aos poucos como se fosse uma massa de manobra, porque acredita em qualquer coisa que se fale, porque não conhece de fato. Qualquer coisa que dizem por aí, a última moda do Instagram, a última moda do YouTube, vai acreditar, porque não tem profundidade. Você precisa se encher da palavra. Se encher da palavra. Outro dia eu ouvi uma pregadora dizendo assim, que ela se encheu bastante da palavra antes de engravidar. Durante a gestação ela continuou se enchendo, e quando nasceu o nenê, aí ela usou tudo, porque ela não tinha tanto tempo mais para ler, por causa que o bebê consumiu o tempo dela, mas ela tinha depositado a palavra no seu coração. Então, aplique, conheça a palavra, leia a palavra, porque há momentos que você não consegue, mas ela está guardada aqui. E aí você tem aquele depósito, aquela poupança para você usar a Escritura. Leve isso a sério. Não é só um livro. A Bíblia não. Se a Bíblia fosse só um livro, não ia ter tanta batalha espiritual envolvendo ela. É a palavra de Deus. Estude ela, amém? Em nome de Jesus. Algumas pessoas, elas não querem ler, porque ler é como um processo de fazer comida, de cozinhar. Você tem que ir lá, você tem que preparar, dá trabalho cozinhar. Então isso é ler a palavra, você está preparando uma refeição. Algumas pessoas só querem abrir a boquinha e vem a papinha na boca. Vem a papinha na boca, dá certo quando você beber. Aí alguém sempre te alimenta com o negócio já pronto. Quando você cresce, você precisa ter discernimento, aprender a cozinhar a palavra, aprender a discernir a Bíblia. Amém? Você precisa se tornar alguém nobre. Não aquele só que come papinha, mas aquele que já aguenta até uma costela gorda lá, né? Aguenta uma coisa mais sólida em nome de Jesus. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não era simplesmente algo light, era algo realmente denso. Eles perseveravam, eles eram, Tiago capítulo 1, versículo 22, praticantes da palavra. Porque não é só ouvir e decorar, você precisa colocar ela em prática, viver a palavra. Você tem que parar e pensar, eu li esse texto, o que eu faço com ele agora? O que eu faço a partir do momento que eu li isso? Você lê um livro inteiro da Bíblia, o que eu faço com ele? E Deus é tão tremendo que Ele vai preparando circunstâncias, né? Agora entrou na Netflix aquele filme lá do Davi, aquele desenho animado, e foi bem quando estava eu e a Tássia lendo Samuel. Olha que coisa interessante, eu já estava lendo, ela começou um pouquinho depois, na nossa ordem, e entrou junto. E Deus vai trabalhando de uma forma que a gente vai comparando, né? Olha, está escrito assim, mas ali é diferente, como é que funciona? Seja alguém que vive pela palavra, seja apaixonado pela Bíblia. Vê a Bíblia de alguém, já quer pegar, conhecer, ver que versão a pessoa está lendo, onde é que está marcado. Eu sou assim. Talvez eu já cheguei para você e peguei sua Bíblia e quis olhar a tua Bíblia e às vezes a pessoa está falando comigo e eu estou de olho na Bíblia dela que ela está segurando. Que eu quero ver, que eu quero pegar, que eu quero olhar, né? Seja apaixonado pela palavra de Deus. Amém? Terceira cultura. Cultura de relacionamentos. Aleluia. Chegou o ponto do Marcelo aqui. Cultura de relacionamentos. A igreja é uma família espiritual, amém? E nós precisamos, através disso, que as pessoas, que nós sejamos cuidados e valorizados. Uma das formas que isso acontece é nos nossos pequenos grupos, nas casas, nas células.
também nos ministérios, onde as pessoas vão podendo conversar. Essa semana nós tínhamos passado, como a nossa célula é na sexta, a gente passou várias semanas que foi difícil da gente fazer o encontro da célula. Então a gente entendeu que deveria essa semana fazer uma coisa mais da gente matar a saudade. Então a gente fez o círculo e começou a contar o que a gente fez nos últimos dias, como a gente viveu, mas tudo na perspectiva da palavra, sabe? Quais experiências a gente teve, quais dificuldades a gente estava, daí alguém compartilhava a luta, a gente orou, alguém compartilhava a bênção, a gente se alegrava com os nossos irmãos, porque ali na célula é um grupo um pouco menor, onde a gente consegue todo mundo falar e consegue uns conhecerem os outros, conversarem com os outros, saberem a data de aniversários dos outros, as necessidades dos outros. Então é muito, muito, muito precioso isso. Nós devemos ter essa intencionalidade de estar juntos. Meu irmão, assim, não sei você, a natureza que eu nasci, ela é mais ou menos assim, sobe no morro e fica morando sozinho lá e não vê ninguém, né? Compra uma vaquinha para não te faltar leite, umas galinhas para não te faltar ovo. Essa é a natureza com que eu vim ao mundo. Não sei se é porque eu cresci no interior, não sei, mas eu sou mais desse estilo assim. Mas quando eu olho para a palavra, eu vejo que é importante, que é necessário estar com os irmãos. E aí quando eu estou com os irmãos, começa a dar uma alegria no meu coração, e eu fico pensando, eu sou um bocó mesmo, às vezes, querer ficar sozinho. Porque muitas vezes a nossa natureza, o nosso coração é enganoso. E geralmente quando você está com muita vontade de ficar muito sozinho por muito tempo, geralmente a tua alma está pregando uma peça em você, ou pior, pode ser até o diabo. Porque nós precisamos uns dos outros. A fé em Jesus é sempre uma fé comunitária. Ela sempre envolve outras pessoas, envolve estar junto, sabe? Então aproveite agora, quem sabe, né? Tá tendo jogo aí, convida alguém para olhar o jogo com você, e faça alguma coisa, tá numa época boa para fazer aqueles aioline, né? E tá ali junto, tá numa época boa para chocolatinho quente, ó, merchan para cantina dos teens daqui a pouco, chimarrãozinho cai tão bem agora. Então, tudo isso vai nos ajudando a estar juntos, a compartilhar juntos. Eu lembro quando eu estava ali no começo mais da fé, e um irmão me convidou, ele era pedreiro, ele me convidou para ser o servente dele um tempo, e era maravilhoso, porque daí nós estávamos lá dele marreta na parede, conversando das coisas de Deus, nós estávamos lá virando massa e conversando das coisas de Deus, né? Foi um tempo tão precioso, tão gostoso de crescimento na fé, mesmo durante o trabalho a gente conversava. Quando estava com meu pai lá na serralheria, às vezes a gente botava o rádio ligado numa emissora evangélica, e daí a gente estava lá, aí terminava, a gente perdia os pedaços da pregação, porque quando ligava o policorte, esmilhadeira, lixadeira, né, alguma coisa, dava aquele barulhão, daí, não, espera um pouquinho que eu quero ouvir o restinho. E era aquela situação, coisa boa, juntos, crescendo, aprendendo, estar juntos, isso nos ajuda demais. Amém? Então, quero convidar você a investir nisso. Quando o predador ele quer pegar um animal, o que geralmente ele faz? Ele espera um animal que não está junto com o bando. O predador espera. De repente está ali todos os bichinhos tomando água, mas um deles está lá sozinho pastando. Daí o predador vai aonde? Vai onde está aquele sozinho. Que mesmo os animais mais frágeis, quando estão juntos, são fortes. Você já viu aquela dos peixes no mar, quando eles se juntam para parecer um peixão e assustar o predador? Mas o peixinho que fica sozinho é vítima fácil. Então não queira andar sozinho, não queira viver sozinho e aprenda a desenvolver bons relacionamentos. Eu quero andar só com pessoa que é fácil de andar junto. Então tira os espelhos da casa. Porque todos nós somos difíceis de lidar em algum momento. Não é? Todos nós temos aquele dia que a gente deu uma chupadinha num limão antes de sair de casa e a gente está meio assim, azedo. Mas nós precisamos aprender com isso. A não ser tão ofendido, a levar na esportiva, né, a brincar. Eu disse que era o ponto do Marcelo, a dizer assim, 3 coisas para ti, né? Relaxa. A nos acalmar o coração e não levar tudo tão a ponta de faca. Nós precisamos aprender o convívio.
Então talvez você perdeu o convívio com alguém. Será que vale realmente a pena perder o convívio com essa pessoa? Será que não é interessante perdoar e ser perdoado, voltar a ter esse relacionamento? Porque as mágoas vão nos atrapalhando, né? Elas vão nos atrapalhando. Eu acho que um pastor contou uma história uma vez, não me lembro como é que foi, de um camarada lá que ele estava sozinho numa ilha deserta. Daí chegaram para ver e tinha lá 3 casas na ilha deserta, né? E daí perguntaram para ele por que tinha 3 casas. Ele disse, essa aqui é a casa que eu moro. Ah, e aquela ali é a casa que tu morava antes? Não, aquela ali é a igreja onde eu congrego. Eu construí uma igreja para mim aqui, um prédio. Ah, e aquele prédio ali então é onde você morava antes? Não, aquela é a igreja que eu congregava antes. Mas você sozinho aqui na ilha, troquei. Porque estava muito difícil a convivência lá naquela outra igreja que eu estava, daí eu fiz essa aqui. Então essa é uma piada que explana muitas vezes como é o coração do homem. Ter bons relacionamentos exige esforço. Bons relacionamentos, eles não acontecem simplesmente porque a pessoa fecha todas contigo. Nem marido e mulher fecha todas contigo. Relacionamento é desafio, relacionamento envolve perdão, envolve construção. Muitas vezes, bons amigos não são aqueles que concordam contigo. São pessoas que às vezes te confrontam. Então, nós desejamos como Fonte Church ser uma igreja que é família, uma igreja que tem bons relacionamentos. Amém? Amém. Por exemplo, né, eu poderia citar aqui no meio disso tudo, o Vini e a Camila, né, que eles gostam de estar sempre junto, Marcelo e a Vanessa, meu vizinho de porta. Quer ver? O meu vizinho de porta, a gente mora no mesmo andar, né, são só 2 unidades. Então, às vezes eu vou viajar, eu deixo a chave da minha casa com ele. Ah, mas ele congrega aqui na igreja? Não, ele não congrega. Mas a gente se relaciona tão bem, eu não tenho problema nenhum que ele vai entrar lá em casa, ou se ele precisar pegar uma concha da minha gaveta para usar em casa dele, não tem problema nenhum. Meu vizinho, e a gente se dá bem, a gente mora anos no mesmo prédio, bem tranquilo, às vezes ele precisa de uma chave, ele vai lá me pedir, esses dias eu precisei de um molho de tomate, eu peço para ele, a gente... É vizinho. Relacionamentos. Daí às vezes ele vai viajar, também pede para mim dar comida para as gatas dele, e a gente faz assim, eu entro na casa dele, ele não se importa que eu entre lá, que eu dê comida para as gatas dele, relacionamento. A gente precisa aprender a conviver uns com os outros, né? Acho que eu até já contei aqui, né, que o pastor Luiz um dia foi lá em casa e a gente não estava em casa, daí estava lá o Marcelo e a Nessa, abriram a casa, receberam eles, fizeram comida para eles, na minha casa. Que a gente vai aprendendo a ter relacionamento. Aí outro dia chegou o Wesley, eu me cobrei, levei o Wesley para casa deles, fiz comida, comecei a fazer comida para o Wesley, pastor Wesley que pregou aqui na CRV, e assim a gente vai aprendendo. Aí se tu perguntar assim, tu e o Marcelo são amigos, vocês devem concordar em tudo? Claro que não. Na realidade, eu acho que nós somos muito diferentes. Nós somos muito diferentes. E às vezes a gente tem opiniões que não se ajustam. E a gente conversa um com o outro, olha na cara um do outro e diz, eu acho assim, eu acho assado, e pronto, e a gente continua a ser amigo. Porque a pessoa ter uma opinião diferente da sua não quer dizer que ela te odeia. Quer dizer que ela tem uma opinião diferente da sua. Não é assim? E a gente agora não pode mais ser amigo de quem tem opinião diferente? Então você não ia ser amigo de quem é gremista, de quem é colorado, né? Porque tem opinião diferente sobre o time? Não. Opiniões diferentes não quer dizer que você não possa ser amigo. É difícil, às vezes, quando existem princípios equivocados. Quando existem coisas que são contrárias à palavra, aí é mais difícil. O que não impede ainda que você converse com a pessoa, que você explane para a pessoa, que você tenha, né, esse coração. Amém? Aí, outro dia eu tinha pedido pro Vini e a Camila se eles podiam levar o Josias no basquete, porque eu precisava ir numa reunião. Aí, quando eu estou voltando, o Franco estava junto comigo, tinha me levado lá, aí eles ligam e perguntam, o Franco vai almoçar na tua casa? Mas eu não estava em casa. E eles perguntam, o Franco vai... Daí eu perguntei, o Franco disse, não vou. Aí quando eu chego em casa, está o almoço pronto, está tudo na mesa, tudo direitinho, tudo preparado, e o meu filho bem, já estavam quase arrumando ele para ir para a escola já. A gente vai aprendendo a conviver. Dá para conviver nesse nível com todo mundo? Não dá. Não tem como conviver com todo mundo dessa forma. Mas é importante que você tenha algumas pessoas com quem você consegue conviver assim e outras pessoas com quem você
se relaciona bem, né? Ali está aqui os nossos vizinhos aqui também, o Adriano está ali, né? Estão ali, a Cris. Eles, outro dia tinha um monte de couve na casa deles, aí eles me chamaram a gente para ir lá compartilhar as couves, daí a gente foi lá compartilhar. Nunca tivemos problema, desde que os nossos filhos estudavam na mesma escola, eles moram na rua de cima, atrás da minha casa, sempre tivemos um relacionamento tranquilo, né? Então, relacionamentos são importantes, relacionamentos transformam vidas. Quando você começa a conviver com as pessoas e tem vontade de viver bem com elas, viver em paz com elas, perdoar elas, desenvolva bons relacionamentos. Não viva uma vida de rancor, não viva uma vida sozinho, às vezes é um pouco difícil de começar relacionamentos, né? A Meire está aqui hoje, ela era nossa instrutora lá na academia, e eu quando vou na academia, geralmente eu vou muito focado, porque tem muitas distrações lá também, né? Então eu tento ir bem focado, eu boto o fone no ouvido, e fico lá, às vezes até esqueço que eu estou na academia, né? Fico lá treinando. A Tássia também ia lá, e daqui a pouco elas começaram a conversar um pouco, trocar uma ideia, e hoje, graças a Deus, ela está aqui com a gente, coisa boa, né? Está aqui congregando conosco. Mas você tem que entender que todo lugar que você está é lugar de desenvolver relacionamentos. Todo lugar onde você está é um campo para você ser igreja ali naquele lugar. Agora, se você é carrancudo, se você é brabo, se você xinga os outros, se você fica só brigando, né? Que tipo de pessoa vai querer o teu Jesus se você é um mala sem alça? Fica difícil. Agora, quando você é alguém agradável de se conviver, as pessoas ficam interessadas no Jesus com quem você vive e na família de fé na qual você convive. Está dando para entender? Amém? Então, vamos crescer em bons relacionamentos. Relacionamentos saudáveis em nome de Jesus. Que mais? Cultura de discipulado. Nós entendemos que Jesus é o modelo e que o Espírito Santo é quem trabalha em nós para nos tornar parecidos com Jesus, verdadeiros discípulos de Jesus. Só que está faltando uma pecinha aqui. Jesus é o modelo, nós estamos sendo transformados, o Espírito Santo é quem age para nos tornar parecidos com Jesus, certo? Cadê a ferramenta do Espírito Santo? Somos nós. São esses irmãos aí do teu lado que são as ferramentas que o Espírito Santo vai usar para te discipular. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a crescer. Isso tem que ser intencional. Pessoas que nos ajudam a nos tornar melhores. O discipulado, ele precisa ser algo contínuo. Ele não pode ser algo que acabe nunca mais. Você precisa desejar continuar crescendo. Cada dia mais crescer. Cada dia mais se tornar... E não é crescer no sentido cargo, né? Presbítero, diácono, não é nesse sentido, é crescer no sentido de, o que é crescer? É se tornar mais parecido com Jesus, é viver tudo aquilo que Jesus quer que você viva, é isso que é crescer, certo? E quem vai te ajudar nessa caminhada? Teus irmãos na fé, de uma forma muito especial, aqueles irmãos mais maduros, mas todos os irmãos de forma geral, todos os irmãos. O Josias, apesar de meu filho, também é meu irmão em Cristo. E ele me ensina coisas do Senhor. Ele me ajuda a entender coisas do Senhor. Ah, mas é só uma criança. Mas me ajuda. Então, por que nós estamos aqui em comunidade? Porque o Espírito Santo vai ministrar de uns aos outros a sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Tenha pessoas que têm liberdade para confrontar você quando você está errado. E tenha você a capacidade de abrir o seu coração com algumas pessoas de confiança quando você estiver com problemas. Sabe, eu cheguei lá no seminário de pastores, né, bem faceirinho, e conversando, e coisa boa. O pastor Luiz pediu para mim falar algumas coisas também lá, falei, talalá. Mas o pastor Otávio estava sentado na primeira fileira, meu discipulador. Mas uma semana e meia antes do seminário, eu estava chorando minhas pitangas para ele. Falei todos os meus problemas, minhas dificuldades, minhas lutas, né? Talvez ele vendo eu todo faceirinho no seminário ia pensar, ué, mas estava aqui todo chororô, agora está lá tão feliz, mas claro, por isso mesmo. Porque eu abri meu coração com ele, eu coloquei minhas lutas, meus desafios, ele orou comigo. E é tão bom às vezes quando você consegue abrir o coração com alguém, né?
há um tempo atrás, acho que deve fazer, sei lá, uns 3, 4 meses, eu estava com alguns problemas, pensei, eu tenho que conversar com alguém, aí mandei um monte de mensagem pro Diogo, nem sei se ele entendeu tudo que eu mandei um monte de áudio lá para ele, eu digo, vou falar pro Diogo, e antes dele me responder alguma coisa, eu já estava mais aliviado, porque a Bíblia fala que nós devemos, sabe, confessar uns aos outros, orar uns pelos outros, isso é tão bom. Teve um dia, acho que o Ali nem lembra desse dia, mas um dia eu contei alguns desafios que eu estava passando para ele, falei para ele, lembrou? Mandei, e eu não lembro a resposta que ele me deu, mas eu lembro que de ter falado para ele eu me senti aliviado, eu me senti mais em paz, eu me senti mais tranquilo, sabe? Então, o que é isso? É o discipulado do Espírito Santo, o discipulado. Abre o teu coração com bons irmãos maduros. Não pode ser com qualquer um, nem de qualquer jeito, senão no final vai virar uma fofocaiada. E é isso que a gente não quer. Você precisa encontrar realmente uma pessoa de confiança, que ela vai escutar você, desejando ajudar você a viver de acordo com a palavra. Isso também às vezes não é fácil. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai te ajudar a encontrar alguém. Amém? O pastor Luiz até usou a expressão que a ideia é que a gente seja que nem o bambu e não mimimi. O bambu, a taquara, ela pega aquele vento, ela chacoalha do lado para o outro, mas ela está bem enraizada e não se arranca do chão com facilidade. Que nós sejamos esses cristãos, que têm maturidade, que não é qualquer ventinho que nos derruba em nome de Jesus. Amém? A Bíblia nos deixa claro em Mateus 28, ide fazer discípulos. 2 Timóteo 2,2 fala aquelas coisas que da minha parte ouvistes, transmite a homens fiéis e donos que sejam capazes de transmitir a outros. É um processo continuado e retroalimentado de discipulado. Efésios 4,13, até que todos cheguemos à maturidade. Amém? Quinta coisa. Cultura do evangelismo. Nós precisamos ser um povo que evangeliza, né, Gabriel? Amém? Olha só que interessante. O Gabriel, ele vai para o serviço, daí ele inventou de fazer uma célula no serviço, E não é fácil, olha, não é fácil. Daí ele vai na casa da sogra, e ele fica pregando para a sogra. E ele sai com algum parente, acho que é sobrinho, aí ele começa a pregar para o sobrinhozinho já. Ele não se aguenta, o homem pega o Uber, já prega para o Uber, ele não se aguenta, ele está o tempo todo pensando como evangelizar alguém. Quando a gente está lá na célula, e aparece alguém novo na célula, eu sei que eu não vou ter muita oportunidade de conversar com a pessoa, porque o Gabriel vai ficar evangelizando. E assim nós temos que ter esse fogo nos olhos, essa paixão pelos perdidos, essa vontade de querer ganhar almas para Jesus. Quem é que você está evangelizando? Se você não sabe responder de bate-pronto, talvez você não está evangelizando ninguém. Quem você está evangelizando? Quem você quer ganhar para Jesus? Quem você quer ganhar para Jesus? Quais pessoas que você gostaria que estivessem aqui hoje? E o que você está fazendo para que isso aconteça? Quais pessoas, agora fica difícil falar isso porque está frio, né? Mas quais pessoas você quer que sejam batizadas nas águas? Qual pessoa que você vai entrar na piscina junto com ela? Quem? Você vai ajudar a trazer? Quem você vai anunciar o evangelho? Cadê a tua fome de ganhar almas para Jesus? Cadê a tua vontade de ganhar vidas para Jesus? E às vezes é um processo longo, às vezes é um processo rápido. Tem pessoas que você vai pregando, vai falando, vai conversando. Teve uma pessoa, uma vez que eu fiquei acho que 7 anos tentando evangelizar a pessoa e ela não... Aí veio outro e falou de Jesus para ela, eu já não morava mais naquela cidade, daí ela aceitou Jesus. Eu fiquei feliz. Um planta, outro colhe, né? Às vezes você, entre aspas, dá a sorte que você chega em alguém que já foi muito semeado e você já chega colhendo. E é um reino. E o que importa é que as pessoas sejam salvas. Nós não queremos que as pessoas venham aí para o inferno. A Bíblia chega a dizer que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Alinha o teu coração com a vontade de Deus e sai ganhando vidas para Jesus. Amém? Vamos ser um povo que evangeliza, vamos ser um povo que convida. Olha só, que tal você ter uma lista de oração de pessoas que você deseja que se convertam? Você está evangelizando, uma listinha, você vai orar por essa pessoa.
Você vai amolecer o coração dela na base da oração. Ou quem sabe você vai montar uma estratégia de grupo. Você vai pegar 3 pessoas e você vai dizer: nós 3 oramos pelo meu, nós 3 oramos pelo seu, nós 3 oramos... E vocês oram por aquela pessoa até que ela entregue o coração para Jesus. Quem sabe você vai jejuar e dizer: Senhor, estou aqui jejuando, clamando que fulano venha se converter, que o Senhor me capacite, que eu seja um instrumento na vida dele. Qual a estratégia, Deus? Ou quem sabe a gente volta a fazer aquelas árvores dos Natanaéis na nossa célula e colocar o nome das pessoas que a gente quer ganhar para Jesus. Quanto tempo faz que não vai um convidado lá naquela célula? Quanto tempo faz que você não convida alguém para vir no culto na célula? Quanto tempo faz que você não compartilha o amor de Jesus? Quanto tempo faz que você não faz a oração de entrega com alguém? Vamos lá, gente. Vamos evangelizar. Vamos ganhar vida para Jesus, amém? Vamos ganhar vidas para Jesus. É aquilo que todo pastor fala todo ano, mas que muitas vezes não acontece. E se cada um de nós trouxer mais um, aonde nós vamos estar no final do ano? Vamos lá, gente. O Senhor já te capacitou, creia nisso, em nome de Jesus, amém? A Bíblia fala o tempo todo sobre isso. Em Atos 2,47 diz que o Senhor lhes acrescentava. Marcos 16,15 fala para ir por todo o evangelho. Atos 1,8 diz que nós seremos testemunhas. Sexto, cultura do serviço, do voluntariado. Oh, coisa boa, essa igreja gosta de servir, não é verdade? Uma cultura, um desejo de fazer, um desejo de fazer as coisas, de correr atrás das coisas. A gente vê várias pessoas assim, né? Falou em trabalhar e resolver alguma coisa, já aparece o Roberto e a Roberta de um lado, né? Já aparece o Vini e a Camila do outro, já aparece o Jonathan do outro. Falou em trabalhar, começa a aparecer, brotar gente aqui de todo lado, na verdade, amém? Pessoas com vontade de servir, pessoas com desejo de fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa. Como eu posso fazer? É mudar a nossa mentalidade da seguinte forma: que nós não sejamos aqueles que sentem na pizzaria esperando o rodízio chegar, mas sejamos aqueles que vê o irmão na mesa e quer servir. Porque se todos servirem, não vai ficar pesado para ninguém. Por que às vezes fica pesado o serviço? Porque tem gente que não serve. Então, se cada um de nós fizer alguma coisa, cada um de nós servir, cada um de nós quiser servir ao Senhor, a coisa vai ficando mais suave, a coisa vai ficando mais tranquila. E de repente um serve varrendo o chão, outro serve limpando o banheiro, outro serve imprimindo camiseta, outro serve regulando o som, outro serve limpando o ar-condicionado, outro serve cortando a grama, outro serve pregando, outro serve cantando, outro serve puxando o cabo de energia, outro serve consertando instrumento de som. Cada um vai servindo de um jeito, de uma forma, daí não fica pesado para ninguém. Todo mundo junto, as pessoas se ajudando, as pessoas se apoiando. Que o nosso coração seja um coração de servo e não um coração de consumidor. Se você é um servo de Jesus Cristo e quer servir os teus irmãos, você pode se apresentar para o irmão do seu lado e dizer assim: prazer, fulano de tal, servo de Jesus Cristo. Você pode se apresentar para a pessoa lá, diz o teu nome, diz assim: fulano de tal, servo de Jesus Cristo, prazer conhecer, aqui para servir. Aleluia. Pensa comigo, ó, vamos lá. Eu sei que você é inteligente, então pensa comigo. Quem é que serve mais numa casa? A criança ou o pai e a mãe? Quem é que serve mais? O pai e a mãe? A criança, quando muito, estende a cama, né? A criancinha pequena. Serve mais ao pai e a mãe. Quem é que tem maturidade? Pai e a mãe ou a criança? Depende. Então, ruimzinho de pai. O normal é que o pai e a mãe servem mais e têm mais maturidade. Então, você, na família da fé, se você não serve, talvez está precisando amadurecer um pouco mais. A maturidade, ela está ligada ao serviço. Um cristão maduro serve. Quem não quer servir, o cristão imaturo. O cristão imaturo, ele quer só ser servido. Por quê? Porque ele é uma criança na fé. Então ele quer a mamadeira e que lhe troquem as fraldas. Ele não quer fazer algo por alguém.
Ele quer que todos façam por si. E começa a ficar magoado. Porque eu precisava disso e não me fizeram. Porque tudo bem quando está começando, mas quando está com 15 anos e se comporta como um bebê, está doente e precisa de ajuda. Está dando para entender? O serviço vai mostrando a nossa maturidade. Tenha prazer em servir. Amém? O próprio Jesus, olha o que diz Marcos 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido. Olha que coisa impressionante. Gálatas 5:13. Servir uns aos outros. 1 João 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu. Olha só que interessante. Amém? Somos servos de Jesus. Amém? Aleluia. Sétima cultura. Não vou dizer que está acabando, que falta 3 depois. Cultura de honra e unidade. Nós zelamos pela unidade da igreja. Quando fala cultura de honra e unidade, não está falando no sentido de bajulação de líder. Não é aquela coisa de, não vou falar a palavra aqui para não ser imprópria, mas aquele tipo que bajula o líder. Você entende o que eu me refiro. Não é nesse sentido, mas de entender também as funções que as pessoas exercem no Senhor e respeitar isso. Então, se você tem um líder de célula, você não precisa bajular o líder de célula, mas você respeita e honra a função que ele exerce no Senhor. Se você tem um líder de ministério, você não precisa bajular, mas você honra e respeita. O mesmo se dá com pastores, presbíteros, enfim. Você reconhece a função, você tem honra em relação a isso. Você não é um bajulador, mas você tem honra em relação a isso. Porque quando nós temos honra pela função que as pessoas exercem no Senhor, nós estamos honrando o Senhor que colocou as pessoas para exercerem aquela função. É a lógica reversa. Amém? Então, uma igreja que tem essa cultura de honra e de unidade. Como eu citei antes ali em relação ao Marcelo e a Vanessa, Às vezes, eles têm uma opinião, às vezes até contrária da gente, E eles vêm, expõem a opinião, e se a gente disser, não, mas realmente o que a gente entende é dessa forma, amém. Eu nunca vi eles falando mal da gente, mesmo quando em alguma posição são contrários. Nunca vi. Não são bajuladores, falam a verdade quando são precisos, quando estão desgostosos com alguma coisa eles falam, mas a gente continua sendo amigo. Qual é o problema nisso? Honrar o líder não é que você não possa ir até o líder e expressar em particular para ele o que você não concorda ou discorda, mas você tem respeito pela função que deu ele a exercer. Pastor Luiz, pastor Otávio são meus pastores. Eu duvido que você tenha visto eu alguma vez falar mal deles. Mas sim, houve vários momentos em que eu não concordei com eles. Aí mandei textão no WhatsApp, mandei áudio, conversei com respeito e continuamos sendo amigos sem nenhum problema. Mas eu não saí falando para você o que eu não concordava. Eu fui lá e falei com eles. Fui lá e apresentei para eles. Porque a minha posição com eles é de lealdade. Eu entendo que eles são meus líderes, que Deus colocou eles para me ajudar a direcionar. Eu respeito eles. Se eu não concordo, eu abro o coração com eles, explano no que eu não concordo, explano no que eu não gosto e espero a decisão que eles vão tomar e está tudo bem. Eles não me tratam diferente por causa disso, eu não trato eles diferente por causa disso. Porque existe honra no meio do processo. Amém? Você tem maturidade para entender isso? Amém? Glória a Deus. O que mais? A Bíblia diz, dentro disso ainda, Efésios 4:3, esforcem-se para conservar a unidade. Romanos 12:10, honrai uns aos outros. 1 Coríntios 1:10, não haja divisões. Amém? Nós somos aqueles que preservam pela unidade. Então, se alguém vem falar mal de alguém para você, você amorosamente diz assim, querido, quem sabe você abre o coração com o fulaninho que você está chateado, conversa com ele, porque senão aquilo daqui a pouco fala para um, fala para o outro, começa a virar um negócio e aí é ruim, aí não é legal. 8ª coisa, cultura de santidade e verdade. Queridos, nós precisamos ser um povo que leva a sério a santidade. Pecado continua sendo pecado. E um Deus que diz,
sede santo porque eu sou santo, ainda continua sendo o mesmo Deus. Então, nós precisamos ser um povo que busca transformação. Chamar pecado de pecado não é legalismo, é busca pela santidade. Pecado é pecado, santidade é santidade. E você deve buscar a santidade. Todos os dias é preciso fazer uma averiguação da sua alma e perceber aonde eu pequei e pedir perdão para Jesus. E colocar diante de Jesus os seus pecados. E se arrepender e desejar mudar. E quem sabe até pedir ajuda para alguém. Olha, irmão, estou fraco nessa área, me ajuda a vencer, está difícil. Eu não estou conseguindo sozinho, me ajuda a vencer, me ajuda a sair dessa situação. Por quê? Sabe, é muito pior você ficar com vergonha e continuar pecando do que você abrir o coração, mesmo que seja difícil, e receber restauração e transformação. Então, procure ajuda, sabe? Vença o pecado, lute contra, não se acomode pensando assim, mas é que eu já venci tanta coisa, isso aqui é só um detalhezinho, Jesus entende. Jesus pode entender a tua situação atual, mas ele não entende se você se acomodar sem desejo de mudança. Entende? Ele quer que você lute contra isso. Mas eu já tentei tantas vezes, não consegui. O Brasil também, está tentando de novo. Vai lá. Tenta. Tantos anos aí sem ganhar Copa e estão lá se esforçando agora para mais uma vez ver se trazem o título. Se esforça de novo, vai de novo, luta de novo. Até que você vença sem desistir. Nós não queremos pecados ocultos. Vamos falar a verdade? Seria fácil esconder um pecado, não seria? Seria fácil você cometer um delito, um pecado, algo contra o Senhor, ou algo até às vezes dentro da sua mente, sem que ninguém soubesse. Mas Deus sabe todas as coisas. E a nossa vida em santidade é o que Deus merece que nós vivamos. Nada de palavrões. Não, mas eu não falo quando eu estou na igreja, eu só falo lá fora. Mas o Espírito Santo que mora em ti lá fora é o mesmo Espírito Santo que mora em ti aqui dentro. E ele deseja purificar o teu linguajar. Uma linguagem santa na sua boca, amém? Em relação ao pecado, nós sempre temos que frear no sinal amarelo. Não, mas está amarelo, dá tempo de passar ainda. Não dá. Eu não estou falando de trânsito, tá, gente? Estou falando em relação ao pecado. Se você acha que uma situação é mais ou menos pecado, dá um ré aí, meu irmão. Talvez você já passou a faixa de contenção. Dá uma rezinha aí. Se você acha que é mais ou menos pecado, é que provavelmente seja. Então, quando deu o sinal amarelo, já para o carro. E volto a dizer, estou falando em relação à santidade. Confissão é algo importante. E nos dias de hoje, uma coisa que a gente tem que cuidar muito. As telas. Que as telas, olha, se não tento puxar de um jeito, tento puxar de outro. Talvez você diga assim, pastor, eu não olho nada de conteúdo impróprio nas telas. Mas talvez você olhe a propaganda de biquínis. É que vai comprar para tua esposa, certo? Está errado também. Talvez você diga, não pastor, mas esse tipo de luta eu não tenho nenhum, eu não olho nada desse tipo, mas talvez passa, não estou falando em relação ao seu trabalho, que talvez você usa no trabalho, né? Mas talvez passa lá, 3 horas de lazer ali, né? E de repente está faltando com a família, de repente está faltando com as coisas de Deus, não tem tempo nem para ler a Bíblia. Então a tela é um negócio desafiador nos dias de hoje. Ou talvez está olhando heresia. Porque o fulaninho do Rios falou isso, e tem que tomar cuidado, com sabedoria. As telas são um grande desafio da nossa geração. E se você está precisando de ajuda, abre o teu coração e peça ajuda. Uma vez, não faz o quê? Eu acho que uns 3 anos, mais ou menos, eu desinstalei tudo que era aplicativo de rede social do celular. Daí alguns líderes me perguntaram assim, mas eu não te vejo mais na rede social e tal. Eu disse, não, eu não estava conseguindo controlar, eu tirei. Passei um tempo sem, para dar uma calibrada, né, no meu sistema aqui, e depois eu instalei de novo e segui usando. Então a santidade ela tem que ser levada a sério. A Bíblia diz em 1 Pedro 1, 15 e 16, sede santos. Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros. 1 João 7, andai na luz.
Deus deseja que nós venhamos a buscar sermos santos. Amém? Cultura da generosidade. Uhul! Aleluia! Como essa é uma igreja generosa, provavelmente você está um pouco aflito, porque você estava com uma vontade enorme de ofertar e dizimar ao Senhor hoje e não teve a palavra de oferta ainda, você já está com coceira nas mãos para pegar o seu celular e fazer aquele pix, não é verdade? Amém? Aleluia! Porque esse é um povo próspero e generoso. E eu tenho certeza que haveria gente aqui que, se não houvesse o momento das ofertas, antes de sair daqui de dentro, ia fazer oferta. Estou certo ou estou errado? Tem gente aqui que faria isso. Não sairia daqui sem fazer o seu dízimo, a sua oferta, porque não precisa que alguém ensine, sabe que isso é correto, sabe que isso é certo. Dar não é uma perda, é um investimento no reino de Deus. Amém? A pessoa generosa, ela inclusive contribui para que o evangelho se expanda, para que as coisas funcionem, para que as coisas progridam e deem certo. Aleluia! Preste atenção. A avareza, ela limita o crescimento espiritual. É verdade, é verdade. Porque a Bíblia diz que a avareza, ela é também idolatria. A avareza é um tipo de idolatria. A pessoa que é presa ao recurso financeiro, ela não ajuda ninguém, ela não dizima, ela não oferta, é uma unha de fome, que a galera diz, nunca dá presente para ninguém. Essa pessoa, isso limita o crescimento espiritual dela. Ah, capaz, pastor, olha o Judas na Bíblia. Foram lá ofertar, quebrar um alabastro aos pés de Jesus e o Judas, isso é um desperdício. Limita. A pessoa muquirana, isso limita o seu crescimento espiritual. Talvez você já se perguntou assim, poxa, eu faço tudo direitinho, eu oro, eu leio a Bíblia, eu não me dou bem com o meu cônjuge, eu vou no culto, eu vou na célula, eu evangelizo, mas não estou conseguindo romper, parece que alguma coisa me tranca, talvez é porque você é unha de fome ainda. Talvez é porque você não tem um coração generoso ainda. Ser generoso ajuda você a crescer espiritualmente. Deus colocou você no lugar que você está para abençoar os que estão ao redor. Deus olhou para Abraão e disse, sê tu uma bênção. Deus deseja transformar você num lugar de luz para as pessoas que estão ao teu redor. Para que as pessoas que estão perto de ti, elas sintam sorte de estar perto de você. Elas pensam, uau, que coisa boa, estar perto dessa pessoa. Porque essa pessoa, ela é generosa, ela não é presa. Essa pessoa ajuda todo mundo, coisa boa. Aleluia. Quer ver? Olha só que interessante. A Márcia trabalha com costura. Trabalha ainda, Márcia? E o que a Márcia faz? Ela, quando recebe de uma costura, ela já separa o dízimo. Ela recebe uma costura, ela já separa o dízimo. Por que ela faz isso? Porque ela não quer se confundir, não quer esquecer, vai que esquece depois. Então, entrou o dinheiro de uma costura, pode ser uma coisinha pequena ali, ela já quer fazer o dízimo, porque ela quer manter o princípio. Glória a Deus pela tua vida, Márcia. Aleluia. Olha só que interessante. O Jonathan está ali e ele vem de bike para o culto. Você já sabe dessa, né? O Jonathan vem de bike para o culto. E ele não tem carro, né, Jonathan? Não tem carro, certo? Mas vou te contar uma coisa que o Jonathan tem, que provavelmente você não tenha. E ele é muito próspero por isso. E provavelmente a maioria das pessoas aqui não tem uma coisa que o Jonathan tem. Ele tem uma lista de pessoas a presentear. Uau! Se puxou, né? Se puxou. Não precisa responder, mas você tem uma lista de pessoas que você vai presentear? Então, de tempo em tempo, passa um tempo, o Jonathan organiza uma lista das pessoas para quem ele vai dar alguma coisa. E daí ele sai e consegue, ou compra, ele vai atrás. Quer ver? Quem aqui já ganhou algum presente do Jonathan? Levanta a mão. Olha só, meu Deus, uma salva de palmas para Jesus, pela vida desse irmão, glória a Deus. Olha que coisa impressionante. Meia igreja já ganhou o presente do Jonathan. Uau! Isso é muita prosperidade, tem um coração, a Bíblia diz que a alma generosa prospera, o Jonathan é muito próspero, porque o coração dele está pronto para dar. E daí ele pega, ele olha para quem eu tenho que dar, fulano, que data, olha só a esperteza, que datas comemorativas tem esse mês e para que pessoa eu tenho que dar por isso, dia das mães, dia disso, para quem eu tenho que dar presente. Meu Deus, que generosidade. Que generosidade.
E não é só ele. Tem muitos irmãos aqui que têm um coração sempre disposto a abençoar, sempre disposto a dar, sempre disposto a ajudar os outros, sempre disposto a investir no reino, sabe? Sempre disposto, né, a estar participando. Você gosta de comer torta no final do ano? Quando tem o aniversário da igreja? Agora já comeu? Quem já comeu uma torta no final do ano no aniversário da igreja? Olha só que bênção. Às vezes, né, a Carlise entra em contato e diz, eu quero doar a torta para o final do ano da igreja. Olha que bênção. Viu? Já comeram a torta aí, ó. Coisa boa. Isso é uma bênção. Ter um coração generoso. Ter um coração disposto a dar, ajudar os irmãos. Sabe? E tem tanta história de gente que já ganhou e já deu. Gente que já ganhou e já deu carro, celular, de tudo. E eu não me lembro qual pastor foi que falou isso, mas um pastor uma vez ele disse assim, se você está sentindo de dar algo e não sabe se é de Deus, dê, porque é muito difícil que o diabo vai te mandar dar alguma coisa. Faz sentido, não faz? Você está inclinado a chegar e dar um presente para alguém, abençoar a vida de um irmão, chegar lá para ele, dar, seja o pão que tu faz em casa, você faz pão, faz um pão, dá o pão, né? Faz uma chimia, dá a chimia, ou até algo mais relevante, de repente você quer dar o celular para alguém, ou quer dar o teu carro para alguém, ou quer dar a tua casa para alguém, ou quer dar, sei lá, um tênis para alguém, ou quer dar uma xícara para alguém, por que não? Por que não? Se foi o Senhor que colocou essa bênção na tua vida, quem sabe o próprio Senhor quer agora que você faça essa bênção chegar na vida de outra pessoa. De repente tem alguém que vai casar, e essa família só não casou ainda porque está faltando grana, e você chega lá e diz assim, o almoço é o pago. Ô glória! Você entende que isso mostra, por que a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber? Dar é uma posição privilegiada. Dar é uma posição privilegiada. Ah, mas eu não tenho nada para dar. Deixa eu te contar uma história. Sabia que na Bíblia tinha um gurizinho que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos? Será que naquela multidão inteira ninguém mais tinha nada de comida? Será que realmente... Ou será que não tinha uns com os pão enfiado no bolso assim, escondido? Um peixinho debaixo da túnica aqui? Será que não tinha? Olha, eu às vezes fico meio desconfiado. Mas o mais próspero deles tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Deus usou a generosidade dele para abençoar uma multidão. 5.000 homens, talvez umas 15.000 pessoas ou mais. Você já parou para pensar que, entre aspas, o pouco que você tem, talvez seja tudo que Deus precisa para operar um milagre e abençoar multidões? Já parou para pensar isso? Meu Deus do céu! Talvez Deus está só esperando a tua oferta, seja na igreja, ou seja para os irmãos, para fazer uma grande revolução. Aleluia! A Bíblia diz, Provérbios 11, 25, há quem dá liberalmente. Oh glória! 2 Coríntios 9, 17, Deus ama quem dá com alegria. Eu lembrei da Marlene. Atos 4, 32, ninguém considera suas coisas como próprias. Então, que nós sejamos esse povo generoso. Que nós sejamos esse povo que gosta de ofertar, de dar ao Senhor, de honrar o Senhor. E antes de nós irmos para o último ponto, eu quero convidar você a fazer isso. A ofertar ao Senhor nesse momento. E se você quiser fazer o combo, você oferta alguma coisa ao Senhor aqui no Gasofilácio ou no Pix e dá alguma coisa para a pessoa do lado aí, ou para alguém que está aí por perto, né? Se você quiser fazer o combo, aproveita, fique à vontade, mas ninguém é forçado, ninguém é obrigado a fazer isso. Nós temos aqui os gasofilácios para você fazer a sua oferta em dinheiro, ou você pode fazer pelo Pix, fontecaxias@gmail.com, eu vou fazer o meu aqui. E você pode ofertar ao Senhor, porque você é alguém generoso e próspero. Amém? Aqui na tampa das caixas nós também temos o QR Code, se não está pegando para você. E você pode fazer a sua oferta nesse momento. Vou fazer a minha aqui. Que a bênção não é só para vocês, né? A bênção é para mim também aqui. Pronto. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto fazemos isso, eu quero abençoar a sua vida, Pai, no nome de Jesus.
Eu quero te agradecer por esse coração próspero e generoso que tantas pessoas aqui têm, Senhor. E pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos cada dia mais generosos. A, Senhor Deus amado, não retermos o que o Senhor tem nos dado, porque quando retemos, ficamos só com aquilo ou até diminui. Mas quando nós investimos no Senhor e na vida dos nossos irmãos, aquilo se multiplica. Paizinho querido, nós queremos ser aqueles que as pessoas ao redor olham e dizem como que sorte que eu tenho ele perto de mim. Porque nós somos pessoas que abençoam aqueles que estão ao nosso redor. Que ao nosso redor não haja ninguém passando necessidade, ninguém passando fome, que a prosperidade que o Senhor nos deu abençoe aqueles que estão perto de nós. E aonde colocarmos as mãos, as coisas avancem e prosperem. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos a vida agora de cada um que está entregando seus dízimos, suas ofertas, a oferta especial de missões, algum tipo de primícia. Nós consagramos tudo a Ti, Pai, e pedimos que Tu levante esse povo como um povo generoso, como um povo que oferta ao Senhor, que dizima ao Senhor, mas também que abençoa uns aos outros, que ajuda uns aos outros. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos para o último então, gente? Aleluia. Cultura da excelência. A cultura da excelência, ela está muito relacionada de uns aos outros. Porque se tiver ar-condicionado ou não tiver ar-condicionado, isso não muda nada para Deus, mas muda de um para com os outros. Quando essas luzes estão bonitinhas, combinando, tudo legal, o som tá bom, isso não muda para Deus, o culto ele recebe do mesmo jeito, mas muda para as pessoas que são ministradas. Sabe, no pavilhão que nós estávamos antes desse, ele tinha uma acústica muito ruim. E Deus não escutava os louvores? Escutava. Deus não ministrava através da palavra? Ministrava. Só que nós, sentados na cadeira, nem sempre conseguimos entender o que estava sendo falado. Para Deus não mudava, mas mudava para pessoas. Excelência não é fazer perfeito, mas é fazer o melhor do que você pode fazer. E nós precisamos ter essa conduta de excelência, de fazermos as coisas bem feitas. E eu gosto de usar um exemplo aqui, né? O Gustavo, ele tenta fazer tudo nos mínimos detalhes. Ele tenta fazer direitinho. Às vezes não tem o equipamento que ele queria, mas tem o equipamento que dá para usar. E ele vai lá e tenta fazer o melhor. Ele tenta regular o som do jeito melhor, tenta regular a luz do jeito melhor, tenta fazer o melhor com o que nós temos. Glória a Deus. Que esse seja o nosso coração. Eu vejo a forma como a Jéssica organiza para receber a célula lá na casa dela, né, Jé? Ela coloca tudo no lugar, ela prepara, e daí ela ajeita, e daí quando está perto de chegar a gente, ela tira uma foto. Gente, está tudo preparado para vocês, com tanto amor, tanto carinho, né? O pessoal que vem aqui limpar o prédio, organizar, fazer faxina, eles organizam, eles se esforçam, eles vêm. Outro dia estava ali, eu vi, estava conversando com outro irmão, e estava lá o Roberto com tanto carinho limpando aquela cadeira, parecia que ele estava preparando para sentar, sei lá, um pai dele, um deputado, sei lá, um amor, um carinho assim, mas era mais do que isso, era para sentar você. Ele estava preparando. Essa cultura de excelência, de se esforçar para fazer o melhor com aquilo que nós temos. Amém? A Bíblia diz que tudo que nós fazemos não para homens, mas nós fazemos para Deus, e que quem é fiel sobre o pouco, Deus o colocará sobre o muito. O José, lá no Egito, quando ele estava na cadeia, ele fazia o melhor que ele podia como líder ali daquela organização carcerária. Ele fazia o melhor, ele fez tão bem feito, com os poucos recursos que ele tinha, que Deus até colocou ele para cuidar do Egito inteiro depois. Olha só que coisa impressionante. Amém? Então, eu quero relembrar com vocês esses 10 pontos que o Senhor mostrou ao nosso querido pastor Luiz, que é o nosso líder global da Fonte Church, que nós precisamos viver como igreja e ter essa cultura. E eu peço para você, ajude a manter e perpetuar essa cultura. Primeiro, cultura da presença de Deus. Diga cultura da presença de Deus. Segundo, cultura da palavra. Terceiro, cultura de relacionamentos. Cultura de discipulado.
cultura de evangelismo, cultura de serviço, cultura de honra, cultura de santidade, cultura de generosidade e, para fechar, cultura de excelência. Aleluia! Glória a Deus! Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus! Glória a Deus! Eu quero pedir, se você pode, se você se coloque de pé, feche os teus olhos, dê a mão para a pessoa que está aí do seu lado, podem conectar os corredores, por gentileza, dê a mão. E nós vamos orar para que nós sejamos um povo que tem uma cultura saudável, uma cultura bíblica, para que nós, como Fonte Church, não apenas em Caxias do Sul, mas no Brasil, nos vários países onde a Fonte está, nós sejamos uma igreja com um coração, sejamos uma igreja com uma unidade, sejamos uma igreja com um propósito, sejamos uma igreja que trabalha junto, sejamos uma igreja que vive o que o Senhor tem para nós. Aleluia! Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por sermos teus filhos, nós te agradecemos por termos esses irmãos aqui, e nós te agradecemos por fazer parte da família Fonte Church em Caxias do Sul, mas na Fonte Church Global também, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelos pastores e líderes que o Senhor colocou sobre as nossas vidas também, Pai. E pedimos, Senhor, nos ajuda a viver esses 10 pontos, nos ajuda a viver essa cultura, Senhor. Nos ajuda a ser uma igreja saudável, não de opressão, mas de saúde, de vida, de discipulado, de generosidade. Uma igreja que vive de forma alegre e saudável, onde a presença de Deus está em primeiro lugar, onde a presença de Deus é o ponto alto e a palavra é nevrálgica, é central no meio de tudo isso. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos tudo a Ti e pedimos, continua a abençoar nossos cultos, as células, abençoa agora a cantina que teremos a seguir. Pai, nós entregamos tudo isso e que essa palavra produza resultado a 100 por 1 na vida de cada um, é em nome de Jesus. Amém!